Bom, então vamos começar nesse bloco aqui, falar da importância da suplementação, da complementação no caso. E nós observamos aí que no mercado se fala sobre diversos produtos, diversos nutrientes, diversos suplementos. E eu gostaria de fazer em etapas, então. Sim, pois não. O primeiro que a gente vai falar é sobre ômega 3, que é muito falado no mundo inteiro, o ômega 3. Como começou a história do ômega 3, doutor Laí? A história do ômega 3 começou assim. Um médico, doutor Dyberg, John Dyberg, da Suécia, da Dinamarca, melhor dizendo, ele percebeu que os habitantes, os esquimós da Groenlândia, não tinham infarto, não tinham acidente vascular cerebral, não tinham câncer. E ele fez inúmeras expedições para lá, para estudar esse pessoal. E ele trouxe o sangue desse pessoal. E ele descobriu que um esquimó come uma média de 14 gramas de ômega 3 por dia. 14 gramas por dia de ômega 3. De ômega 3. Ele come a carne da foca, por exemplo. Por que a foca tem ômega 3? Porque a foca está lá embaixo, no fundo do mar, e ela está muito frio lá. E o sangue dela não congela. Então, o ômega 3 não deixa o sangue congelar, não deixa dar trombo. Isso é muito importante. Muito paciente morre por causa de trombo. Aí ele começou a estudar isso e ele descobriu, ele é o pai do ômega 3. Ele descobriu que aquelas pessoas não tinham isso, apesar de comer gordura o dia inteiro, porque eles comiam uma gordura diferente, que era rico em óleo, hoje nós chamamos óleo de peixe ômega 3, que é o eicosapentaenoico, que é o EPA, e o doxahexanoico, que é o DHA. Aí ele começou a fazer estudos, hoje tem mais de 23 mil estudos na área de ômega 3 publicados. Se você entrar no Google, digitar ômega 3, você vai ter milhões de referências. E aí ele começou a fazer esse estudo e hoje nós sabemos que a nossa alimentação está devendo ao ômega 3. Na época paleolítica, 20 mil anos atrás, a nossa proporção diária de ômega 6 para ômega 3 era 3 para 1. Hoje, se você come fast food, chega a ser 40 para 1. Quando você tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, você tem processos inflamatórios crônicos. E toda doença degenerativa, seja ela câncer, seja ela Alzheimer, seja ela Parkinson, seja ela artrite, tem um componente inflamatório. Então, quando eu faço uso do ômega 3, eu diminuo no meu corpo esse processo inflamatório e as doenças degenerativas não se manifestam. Faz papel de prevenção. Agora, o ômega 3 está somente relacionado à parte cardíaca? Não. O ômega 3 está relacionado da cabeça aos pés. Por exemplo, principalmente no cérebro. O cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse se alimenta de DHA. E se você tem falta de DHA na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes, quer dizer, tudo piora. Então, da cabeça aos pés, o ômega 3 ele ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda no lipidograma, ele regulariza o seu colesterol, os seus triglicérides, ele ajuda na parte psiquiátrica. Tem psiquiatras hoje que tratam a esquizofrenia com altas doses de ômega 3. Então, é geral a ação, é sistêmica, que a gente chama de medicina. Tá. Então, o ideal nesse caso é você trabalhar com salmão, ou melhor, um ômega 3 de qualidade. Não pode ômega 3 de qualidade. E fazer isso diariamente, 365 dias por ano. Você vai dizer assim, mas quanto tempo eu vou tomar isso? Você não toma café da manhã todo dia? Você não almoça todo dia? Você não janta todo dia? Pois é, um produto desse você vai tomar o resto da vida. O senhor toma ômega 3? Claro, já tomei hoje. Tomo todo dia, tem que tomar. Sua família inteira toma? A família inteira. Mais alguma coisa para falar sobre ômega 3? Podemos partir para outra. Não, eu acho que deixar bem claro o seguinte, que no mundo moderno que nós vivemos, infelizmente, o nosso genoma é o mesmo. Nos últimos 50 anos, nós não mudamos a nossa genética, mas a nossa alimentação mudou muito. Então, está faltando ômega 3. Se você quiser ter saúde plena, você tem que fazer suplementação com ômega 3. A última pergunta do ômega 3, ele ajuda a limpar as artérias, o ômega 3? Ele ajuda pelo seguinte, ele mexe no lipidograma. Ele baixa o triglicérides,
que é uma das coisas muito importantes, que o triglicérido é muito maléfico. Ele aumenta o HDL, que é o que vocês chamado de colesterol bom, entendeu? E ele baixa o LDL. No colesterol como um todo, ele não mexe muito, porque ele aumenta o HDL e baixa o LDL. Então, no fim, fica mais ou menos igual. Mas ele baixa os triglicéridos. E isso contribui muito no processo da circulação. Ele faz prevenção de placas ateroscleróticas. Inclusive, tem estudos, o estudo GISSE, que é um estudo grande, italiano, fizeram ômega 3 para pacientes depois do infarto e mostraram que aqueles que tomaram ômega 3, em 1 ano, 2 anos, 3 anos de avaliação, a redução em morte foi 48%. Ou seja, você morre 48% menos depois que você teve um infarto, se você faz uso de ômega 3. Então, evitaria o infarto e o AVC? O infarto, o acidente vascular cerebral, é usado também em doenças autoimunes, facilita, faz prevenção, ajuda no tratamento. A pergunta já é o contrário. Onde você não daria ômega 3? Porque o ômega 3 ajuda em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer patologia, qualquer doença. Você se beneficia. É verdade que na Alemanha, a mulher, quando vai casar, é orientada a tomar ômega 3? Aliás, é uma lei. A mulher casou, por lei, não sei quanto que eles implementam essa lei, no dia seguinte ela tem que começar a tomar ômega 3, porque o alemão quer gente inteligente. E a mulher que faz uso de ômega 3 durante a gestação, a criança vai nascer mais inteligente, porque para o cérebro se formar, precisa de ômega 3, principalmente do DHA. Se a mãe não tem reserva, o bebê, o feto na barriga dela, rouba do cérebro dela. E a consequência que essa mãe vai ter é que depois do parto ela vai ter depressão pós-parto, desencadeada por essa falta de ômega 3. Então eu acho que toda gestante deveria fazer uso de ômega 3. E a mulher que vai engravidar, está pensando em engravidar, é interessante ela começar a tomar o ômega 3 antes dela engravidar, porque quando ela engravidar a reserva já está lá pronta.